Muito bom dia, meus amigos. Hoje é dia de eliminatórias europeias e também eliminatórias sul-americanas. E tem uma odd alta aí pro Brasil, odd 15 pro time vencer a Bolívia e também uma supercotação que já paga se o Brasil fizer um gol de vantagem lá na Superbet. As duas estão aí na tela para vocês e no link do primeiro comentário fixado. E lá no meu grupo gratuito tem diversas outras dicas também. Então vamos rodar a vinheta para passar para vocês todas as dicas de hoje e ao final do vídeo não perca o bilhetão com odd alta para vocês. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. Vamos embora, pessoal, para os palpites desta terça-feira. E ontem a gente teve um diazinho legal aqui no canal, né? Nós ganhamos a vitória da Itália ao vivo, ganhamos no handicap da Croácia. A única dica perdida aqui foi na Suécia, que tomou um 2-0 de Kosovo. Ganhamos na Escócia, ganhamos no dupla chance da Dinamarca, excelente dica. Ganhamos aqui no dupla chance Novo Horizontino em ambas cartão, o DNB foi devolvido. E aqui era um mais de um gol, mas saiu um gol muito cedo aqui. E aí não deu tempo de pegar, mas seria mais um green também. Beleza? A gente começa nessa terça-feira aqui com o jogo de Azerbaijão contra a Ucrânia. A Azerbaijão é uma seleção muito fraca. A gente conhece do Azerbaijão o Karabakh, que frequentemente está em ligas europeias, Conference League, Liga Europa, e até com um bom time, mas são muitos estrangeiros. Jogadores locais não são tão bons assim. Isso se reflete numa seleção bem fraca, que perdeu 8 dos últimos 10 jogos e que em muitos jogos também acaba não conseguindo fazer muitos gols. É um time que tem as suas limitações técnicas, táticas, mas que já está disputando aqui e fazendo alguns jogos interessantes, como fez aqui diante da própria Hungria, um 2-1, mas acabou de tomar um 5-0 da equipe da Islândia no último confronto. Do outro lado a gente tem uma Ucrânia que vem aqui de uma derrota para a França, mas a Ucrânia jogou bem esse confronto, diferente da equipe do Azerbaijão. A Ucrânia tem sim bons nomes, mesmo tendo muitos jogadores de fora na sua liga, e jogadores de qualidade na frente, tá? É um time que tem um poderio ofensivo interessante e dificilmente sai dos jogos sem fazer gols. O time perdeu 4 dos últimos 10 e perdeu para seleções fortes. Perdeu para a Bélgica, perdeu para o Canadá e perdeu para a França. A seleção da Ucrânia tá numa situação do grupo aqui onde a vitória ela é muito importante, tá? A Ucrânia não pode desgarrar aqui da líder, que é a França, e a Islândia já tem uma vitória aqui também. Então, vencer o Azerbaijão é essencial. Eu acho que esperar ao vivo aqui é um risco, embora seja um jogo fora de casa, possa começar um pouquinho truncado. A Ucrânia tem boas chances de vencer para mim por pelo menos 2 gols, então eu já vou pegar pré aqui o handicap menos 0,75 da Ucrânia. Se vencer por um gol, metade da dica é ganha, metade é reembolsada, 2 ou mais é tudo nosso. Então se você quiser uma cotação um pouco mais alta, pode pegar o handicap menos 1 da Ucrânia, que reembolsa se vencer por um gol e paga tudo se vencer por 2 ou mais. E se você tiver um pouquinho de pé atrás, pode esperar a Ucrânia ao vivo aí, qualquer coisa a partir de 65 e 70 já é bom. A Ucrânia vai vencer o Azerbaijão aqui nesse primeiro jogo, beleza? A gente tem a Armênia contra a Irlanda e, pessoal, a Armênia é um time muito fraco, tá? Perdeu 7 dos últimos 10, perdeu para seleções fortes, perdeu para seleções fracas e dificilmente também consegue balançar as redes, tá? É uma seleção que tem sim muita limitação e acabou de tomar uma tamancada de Portugal. Hoje o jogo possibilita um pouco mais, porque a seleção da Irlanda não é uma seleção muito forte. E a Armênia sabe que uma chance de classificação passa por uma vitória aqui, mas o time vai esbarrar na sua limitação técnica. A Irlanda fez um jogo de recuperação diante da Hungria, saiu perdendo e contou com uma expulsão da Hungria para poder conseguir empatar. E é um time que se baseia muito na bola aérea. Chuva de bola aérea, chuva de jogo no alto para poder tentar beliscar um gol. É um time que não tem um ataque muito forte, então em alguns jogos o time que passa em branco. Não é um time que eu morro de amores em termos técnicos. Então assim, essa cotação de 1,84 é uma cotação que ela de certa forma é um pouquinho justa na minha visão. Eu acho sim favorito, mas é um jogo que o time pode se complicar. O menos 0,25 no live aqui é o que eu mais gosto, tá? E é o que eu vou pegar nesse jogo. Se porventura sair atrás antes da gente entrar, aí a gente pega o dupla chance da Irlanda. E eu vou muito mais pela fraqueza da Armênia do que pela força da Irlanda aqui nesse jogo, o que obviamente é sempre um risco, né? Caso a gente saia atrás no placar. A média de gols marcados aqui é muito baixa, mas como a Armênia sofre muitos gols, dá pra gente sonhar. Terceiro jogo a gente tem Bósnia e Áustria. Esse é um dos grandes jogos do dia, tá? Um dos jogos que tende a ser bastante interessante. A Bósnia é o time do Dzeko, né? Acabou de fazer um 6-0 em San Marino. Ok, ganhar de San Marino não é nada demais, mas é um time que tem jogadores técnicos que jogam aí pelos times da Europa. É uma região que revela bons jogadores já há bastante tempo e um time que tem bastante técnica no seu meio-campo e na frente com seus jogadores. O time está aqui numa situação de grupo também, onde ele lidera o grupo, né, junto justamente com a Áustria, mas com uma partida a mais. Então, assim, vencer hoje aqui
a Bósnia daria um passo muito grande para este confronto. É bom ressaltar também uma defesa que sofreu apenas um gol. A Áustria vem numa campanha muito sólida também, com 3 vitórias e uma defesa muito sólida, né? A gente tem aqui 2 ataques muito bons e 2 defesas muito fortes. A Áustria tem jogadores de muita qualidade, vocês estão vendo aí na tela, um meio-campo que tem também qualidade ofensiva, mas os duelos dessas equipes são duros. Os gols da Bósnia têm saído mais no segundo tempo. A Áustria tem um time de muita qualidade, com o Sabitzer, com Arnautovic, muitos jogadores e, como eu falei, um bom poderio ofensivo. Mas a situação do grupo aqui, ela faz com que o empate seja um resultado bom para ambos, porque a Bósnia mantém a distância e a Áustria também desgarra um pouquinho de outros, tendo ainda um jogo a menos e adversários muito fracos pela frente. O grande ponto aqui é que a gente tem 2 fortes ataques, isso pode descambar um jogo para over, mas as defesas são muito sólidas e o time que sair na frente vai sentar muito em cima da vantagem, então eu vou recomendar aqui o menos de 3 gols, pessoal. Se sair até 2 gols aqui é tudo nosso, com 3 a dica é reembolsada, a gente só perde com 4 gols ou mais. Num jogo de 2 defesas que tem se apresentado tão sólidas, um confronto que tende a ser pegado, eu acho que as finalizações dos jogadores e eventualmente chutes aí vão render mais do que apostas nos mercados em si. Entendo o favoritismo da Áustria, mas no último jogo de 2018 quem venceu foi a Bósnia, então é um jogo bem pegado aqui e eu vou no menos gols nesse jogo, tá? Chipre e Romênia, esse jogo que coloca ponto frente a frente 2 times aqui que não são muito fortes, né? Mas o Chipre é muito mais fraco do que o time da Romênia. O time da Romênia que tem alguns marcadores de meio campo, é uma região muito mais promissora em termos de futebol também, e o Chipre, embora tenha vendido caro as suas derrotas, perdeu recentemente para a própria Romênia. A Romênia está numa situação de grupo também, juntamente com a Bósnia, juntamente com a Áustria, onde elas sabe que para poder buscar uma classificação ela tem que vencer essencialmente o Chipre e essencialmente o San Marino por uma larga margem. Ele não tá com um saldo muito grande, mas ele vem para cima aqui para poder vencer. Acho que vence até tranquilo, pode dar até pagamento antecipado. Eu não vou chorar hoje não, eu vou na vitória da Romênia fora de casa aqui, beleza? Noruega e Moldávia, cara, que é um super favoritismo, a cotação muito baixa e a Noruega tem tudo para poder atropelar, vem numa sequência muito forte, 9 vitórias nos últimos 10 jogos, muitos gols marcados. Vai pegar uma seleção da Moldávia, que é uma das seleções mais fracas que tem, que praticamente não faz gols, então assim, a Noruega vence e vai vencer com tranquilidade, tá? Qual que é o ponto? As cotações estão muito esmagadas aqui, então isso acaba se tornando um risco e a gente tem que pegar handicaps super esticados para esse jogo. Então o que eu vou pegar aqui é uma vitória na Noruega no primeiro tempo, tá? Se for possível, com o -1. Então vencer pelo menos por um gol aqui de diferença no primeiro tempo, se fizer 2 ou mais é tudo nosso, por um só a dica é reembolsada e é o máximo que eu faço aqui nesse confronto. Sérvia e Inglaterra, pessoal, esse é um confronto também bastante interessante de se ver. A seleção sérvia é uma seleção forte, empata bastante, mas tem qualidade também no lado ofensivo, vem de 2 boas vitórias, uma apertadinha no último confronto aqui, mas colocou numa boa situação no grupo. É bom ressaltar, inclusive, que em relação à classificação, o empate aqui não seria nada mal para nenhuma das duas seleções, né? Porque a gente tem aqui a Inglaterra que ia para 13, mantém a distância, né? E a Sérvia indo para 8, 4 pontos atrás, obviamente com jogo a menos, mas as outras seleções muito abaixo. Então pode ser sim um jogo um pouco mais truncado. Agora, a Inglaterra tem que dar uma resposta em relação a um jogo um pouco melhor. Venceu o Andorra, onde se esperava muito mais, venceu só por 2-0. E é um time que muitas vezes deixa o jogo de forma lenta, o que pode deixar o jogo para poucos gols. Não à toa, a linha tá em 1,65, mas cara, eu acho a Inglaterra mais time e eu vou pegar o menos 0,25 da Inglaterra aqui, porque a necessidade aqui maior do jogo ela é da Inglaterra, quem tem que propor é a Inglaterra, porque quem tá na frente no grupo é a Sérvia. Então eu vou nesse menos 0,25 da Inglaterra aqui nesse jogo, beleza? Para poder seguir em frente, a gente tem aqui a França contra a equipe da Islândia. É um confronto também de superfavoritismo, de linhas de França super esmagadas. E pessoal, aqui fica bastante complicado de pegar, porque a gente tem, como eu falei, pegar linhas muito altas, tá? Então eu não vou fazer nada nesse jogo, até porque a França tem desfalques aqui no seu ataque, desfalques por lesão e pode cadenciar um pouco o ritmo. Então eu vou aqui acabar pulando este confronto mesmo, beleza? Indo para a eliminatória sul-americana, pessoal, a gente tem aqui a Bolívia recebendo o Brasil na altitude de El Alto, 4.100 metros. E aí a Bolívia toma o espinafre do Popeye, né? Fica muito forte. Óbvio que é uma seleção muito limitada contra a seleção brasileira, mas o fato da altitude possibilita a Bolívia conseguir criar muito mais chance do que ela criaria em qualquer outro lugar. É bom lembrar também que na classificação geral a Bolívia precisa de vencer e torcer por um tropeço da Venezuela, então ou o empate ou uma derrota da Venezuela. É o que resta para a Bolívia nesse confronto. Então a gente espera que a Bolívia vai tentar pressionar e vai criar chances. Então aquele bilhetinho de escanteios da Bolívia e finalizações da Bolívia no primeiro tempo eu acho interessante. Outro mercado aqui, pessoal, é o mercado de gols, o mais de 1,5 ao vivo, que eu gosto bastante. E eu digo isso por quê?
porque a Bolívia precisa do resultado e o Brasil também tem que se provar. O Brasil está numa situação que, embora já classificado, ele tem que se afirmar em relação ao postulante ao título de Mundial, em relação a jogadores que querem vaga no time titular e que querem ir para a Copa. E então a gente vai ter aqui a Bolívia indo para cima e cedendo dos contra-ataques, que é tudo que o Brasil faz muito bem também. Então, pelo menos 2 gols nesse jogo eu gosto muito, tá? E é o que eu vou tentar buscar nesse jogo. E para poder finalizar, pessoal, a Venezuela contra a Colômbia. Venezuela que só precisa de um empate aqui praticamente para poder garantir a sua classificação desde que a Bolívia não vença. Então é um jogo que a Venezuela tem que meio que fazer o resultado, mas não ir com um ímpeto muito grande, porque pode ser que o Brasil esteja vencendo lá. Então o ritmo desse jogo vai depender muito do resultado do outro confronto. A Colômbia, ela já fez a sua parte, mas é uma seleção muito forte. É bom lembrar que tem jogadores muito técnicos também do lado da Colômbia e jogadores perigosos que podem aproveitar aqui situações de contra-ataque. A Venezuela não é uma seleção taticamente, tecnicamente muito forte, mas os jogos em casa da Venezuela têm sido bons nessa Copa. Uma invencibilidade aqui de 10 jogos seguidos, enquanto a Colômbia não venceu os últimos 5. Então o que eu vou pegar nesse jogo, pessoal? Menos de 4,5 gols nesse jogo, porque se a Venezuela fizer, vai sair em cima da vantagem. Se a Colômbia fizer o empate, para a Venezuela pode servir e ainda pode virar que a gente vai ter ainda 2 gols de gordura, tá? E o dupla chance da Venezuela aqui em casa não perdeu de ninguém. Então, dupla chance da Venezuela com menos de 4,5 gols é o que eu mais gosto e são os meus palpites para esta terça-feira. Para poder finalizar, vou deixar aqui para vocês um bilhetinho da rodada e lembrar vocês sempre que no nosso grupo gratuito, no primeiro comentário fixado, tem muito mais dicas para vocês. Beleza, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas.